Olá, hoje eu vou falar com você sobre o baguá. O que é o baguá e para que ele serve? Então, para começar, a palavra baguá significa 8 lados. E é exatamente por isso que o baguá é uma régua num formato com 8 lados, por isso um formato octogonal. Ele é dividido em 8 partes iguais, como você pode ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais uma área central. Aqui do lado direito, você vê a figura do baguá já com a aplicação dos trigramas e do yin e yang. Por que o yin e yang está aqui representado no centro do baguá? Porque o centro de um imóvel, ele deve ter um equilíbrio perfeito da energia yin e da energia yang. Porque, como você pode ver aqui nessa figura central, do centro saem os 8 lados e o centro conecta os 8 lados. Então, quando você tem um imóvel com algum problema grave no centro, como por exemplo, escada, elevador, banheiro, cozinha, você não tem um perfeito equilíbrio yin e yang. Por isso que o centro da casa merece uma atenção especial. Então, a gente tem aqui do lado direito a figura completa do baguá que é utilizado pela Escola do Chapéu Preto, que é a escola que eu ensino. Então, a gente vai ver agora o que representa cada uma dessas 9 áreas da vida que são representadas aqui no baguá. A gente vai começar aqui por baixo, na base do baguá, onde a gente tem o guá do trabalho. Cada uma dessas áreas a gente chama de guá. Baguá são 9 lados ou 9 guás. O primeiro, que é o guá do trabalho, esse preto aqui embaixo, ele está relacionado à sua carreira, ao seu trabalho, à sua missão de vida. Então, quando a gente tem alguma questão para ser resolvida nessa área da nossa vida, é aqui nessa área do imóvel que a gente vai trabalhar, que a gente vai ativar, onde a gente vai buscar entender se tem algum desequilíbrio energético, se tem algum problema estrutural que precisa ser corrigido, e é aqui onde a gente vai exercer um maior esforço de ativação para conseguir fazer com que a energia nessa área vibre com mais potência. O segundo guá é o guá da espiritualidade, que é aqui o que está marcado em azul. É o guá da espiritualidade, também conhecido como guá da sabedoria. Por quê? Porque ele está relacionado tanto ao seu desenvolvimento espiritual quanto ao seu desenvolvimento pessoal. Essa área do imóvel é aquela onde a gente indica que você coloque livros, onde você tem um cantinho de estudo, um cantinho de meditação. Se você gosta de fazer yoga, seria uma área do imóvel perfeita para esse tipo de atividade. Seguindo no sentido horário, a gente tem o guá da família e comunidade. Aqui está relacionado com a sua hereditariedade, a sua relação familiar, e é aqui nessa área do imóvel que você vai resolver questões familiares. Se você tem algum problema mal resolvido com alguma pessoa da sua família, principalmente com a sua família de origem, é aqui que você tem que exercer a maior força de cura ou de ativação. Seguindo aqui no sentido horário, né? Sempre no sentido horário, a gente tem o guá da prosperidade e abundância. É um guá que as pessoas gostam muito de dar atenção, é um guá que chama muito a atenção das pessoas, porque ele está relacionado principalmente à prosperidade financeira. Ele está relacionado também à prosperidade como um todo na nossa vida, mas prosperidade financeira e abundância é a grande energia que vibra nessa área do imóvel. Então, se o seu imóvel é um imóvel quadrado ou retangular, e se você entra aqui por baixo, né? Vamos imaginar que a entrada da sua casa esteja aqui embaixo, o seu guá da prosperidade vai estar olhando para frente do lado esquerdo, é onde está o guá da prosperidade. Então, é a área que você vai ativar, o canto esquerdo superior do seu imóvel.
Seguindo, a gente tem o Gua do sucesso, fama e reputação, que significa o quê? A maneira como as pessoas te veem, como você é visto pelos outros, no seu trabalho, pelos seus amigos, pela sua família. Então, se você tem algum problema nessa área, é aqui no Gua do sucesso que você vai trabalhar energeticamente. Seguindo, a gente tem o Gua do relacionamento, e aqui a gente está falando de relacionamento amoroso, casamento, namoro. Então, entrando mais uma vez, entrando aqui por baixo do seu imóvel, a área do relacionamento já está na área superior direita. É essa área que você tem que trabalhar com mais intensidade para resolver questões de relacionamento. Seguindo, a gente tem o Gua da criatividade e filhos menores, filhos pequenos, né? Não filhos adultos, filhos casados não entram aqui. Aqui são filhos pequenos. Então, qualquer questão relacionada à criatividade, novas ideias, planejamento, encontrar saída para problemas, é aqui que você vai trabalhar. Então, se você tem algum problema, não consegue encontrar uma solução, é aqui, é essa área do imóvel que você vai ativar, vai trabalhar para que a energia vibre de uma maneira que você consiga encontrar a solução que você está buscando. E questões relacionadas a filhos também é nessa área que você vai trabalhar. Depois a gente tem a área dos amigos, e a gente chama de amigos do céu e da terra, porque essa área aqui marcada em cinza, ela está relacionada com as suas relações com amigos, os amigos de todo dia, com quem você pode ou deveria poder contar, e com os amigos espirituais, dependendo da sua crença. Então, se você quer desenvolver melhores relações com seus amigos ou com amigos que também está relacionado à espiritualidade, é nessa área que você vai trabalhar. A gente costuma dizer que aqui na área dos amigos existe uma relação muito forte com relação à espiritualidade. E aqui na área da espiritualidade e sabedoria existe uma relação muito forte com o seu autodesenvolvimento. Então existe uma diferença entre o Gua da espiritualidade e o Gua dos amigos nesse sentido. O Gua dos amigos é um dos Guas ideais para você, por exemplo, colocar seu altar. Por quê? Porque está relacionado com a sua relação energética com os amigos do céu, ok? E finalizando, a gente tem a área central, que é super importante porque ela conecta os 8 Guas e ela tem que estar sempre em perfeito equilíbrio. A gente encontra muitos imóveis com problemas sérios no centro e que devem ser corrigidos e devem ser trabalhados para minimizar os efeitos negativos de problemas no centro do imóvel. Como o Feng Shui tem origem no Oriente e ele foi trazido para o Ocidente por um mestre de Feng Shui que chegou no Ocidente e encontrou inúmeros imóveis construídos da forma errada, ele fez uma série de adaptações e uma das adaptações que ele fez foi criar o Bagua quadrado ou retangular para facilitar a aplicação, principalmente nos imóveis que têm formas muito diferenciadas, porque aqui no Ocidente a gente encontra construções triangulares, construções muito recortadas, construções que têm formatos muito irregulares. E para facilitar a aplicação, foi criado o Bagua quadrado, vamos chamar assim. Então, a escola do chapéu preto, ela respeita todas as questões básicas do Feng Shui, todas as áreas da vida nas quais o Feng Shui tradicional trabalha, mas na hora de aplicar o Bagua, houve essa simplificação e ele é aplicado de forma quadrada. Então, aqui onde antes você tinha um centro circular, agora você vai ter um centro quadrado. E onde antes você tinha cada um dos guas de forma trapezoidal, agora você tem quadrado também. Então isso facilita muito a aplicação e não muda em absolutamente nada a relação entre os guas que existia anteriormente.
o centro continua conectado aos 8 guás e a proporcionalidade continua a mesma. Tá bom? Então agora a gente vai ver um pouquinho como é que é feita a aplicação do baguá, dessa régua, em cima de um imóvel, para que a gente consiga identificar quais são as 9 áreas da vida, quais são as áreas do imóvel que estão relacionadas a cada uma das 9 áreas da vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos de planta baixa, são plantas baixas simples, para que vocês entendam como é que funciona essa aplicação de baguá. Bom, com a planta baixa em mãos, a primeira coisa que você vai fazer é traçar o perímetro da planta. O que é o perímetro? É a área que delimita a área construída, é a linha que delimita a área construída, a área fechada. Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma garagem, também é uma área construída, mas como ela não tem portão, não tem a frente da garagem aberta, ela não entra no perímetro de área construída, ela entra como área do imóvel, mas ela não entra na análise do baguá. Para entrar na análise do baguá, obrigatoriamente tem que ser fechada, tem que ser uma área totalmente fechada e com teto. Pode ser fechada com vidro, não tem problema, contanto que seja fechada até o teto. Então, traçou o perímetro, é o primeiro passo. Aqui, nessa segunda imagem, a planta inteira está dentro do perímetro. Ela não tem recorte, ela não tem garagem aberta, não tem nada. Então, o perímetro ocupa a planta toda. Na terceira imagem também, é uma planta quadrada que ocupa. O perímetro está traçado certinho, a planta está inteirinha dentro do perímetro. Então, isso é super importante que fique claro e que você faça esse traçado, porque se você não fizer esse traçado, aqui na primeira planta, você vai imaginar que isso tudo aqui é área construída. Aqui na primeira planta, você também tem uma área externa, uma área gourmet aberta. Essa área gourmet aberta não entra na análise do baguá do imóvel. Ela vai entrar na análise do baguá do terreno, porque a gente aplica o baguá no terreno, no imóvel. Se o imóvel for um sobrado, vai aplicar no primeiro e no segundo piso. E você também pode aplicar o baguá no cômodo, você pode aplicar o baguá só num quarto, só numa sala e até na mesa de trabalho. Mas, como a gente está falando aqui da aplicação do baguá no imóvel, nesse caso da primeira planta, a área gourmet não entra no perímetro, porque ela é aberta. Se ela fosse fechada com vidro, toda fechada com vidro, ela entraria no perímetro. A gente traçaria aqui, ó, o meu mouse está aqui. Se esta área aqui fosse fechada, a gente traçaria o perímetro daqui, desceria aqui e ele viria para cá. Viria para cá, para cá, para cá, fecharia aqui em cima da garagem e continuaria do jeito que está aqui. Só que a área é aberta, então não entra no perímetro e não entra na análise do baguá do imóvel, ok? Bom, seguindo aqui, eu estou usando a primeira planta como modelo, então a gente tem aqui o perímetro marcadinho, certo? E aqui do lado a gente tem o que a gente chama de quadrado ou retângulo magnético, que é o quê? A área do baguá. Então, no caso desta casa, a área do baguá, que vai ser dividida em 9 partes iguais, é esta daqui. Por que não entra este pedacinho aqui? Porque não tem como traçar um quadrado que pegue este pedacinho sem causar áreas faltantes muito grandes. E aí já é uma outra aula, que é a aula de áreas faltantes e áreas excedentes. Então depois você pode ir lá no meu canal e assistir a aula de áreas faltantes e excedentes. Então, quando a gente tem pedacinhos assim que saem para fora da figura do quadrado ou do retângulo, ela não entra no quadrado e no retângulo. Ela é uma área excedente. Depois você vê como trabalhar isso, tá bom?
Bom, então a gente encontrou o perímetro aqui e encontrou aqui a área do baguá, que a gente vai dividir em 9 partes iguais. Então aqui está um pouquinho ampliada a imagem, a área do baguá, a entrada do imóvel é por aqui. Você vai dividir em 9 partes iguais, então vai pegar este lado aqui, vai dividir por 3, um pedaço, 2, 3, e vai pegar aqui do outro lado e vai dividir em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Traça as linhas e encontrou as 9 áreas do mesmo tamanho. A divisão tem que ser bem feita porque tem que ser 9 áreas idênticas. E aí você aplica o baguá, aquele que a gente viu lá atrás, com as 9 áreas da vida, começando no sentido horário, trabalho, sabedoria ou espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos e área central ou saúde. Você sempre vai alinhar a base do baguá, né? Aqui é a área do trabalho, com a porta de entrada na mesma direção da porta de entrada. A escola do chapéu preto não utiliza os pontos cardeais, ela não utiliza a bússola para a aplicação do baguá na planta baixa. Ela utiliza sempre a direção da porta de entrada. Então, se a direção da porta de entrada está aqui embaixo, a área do trabalho vai ficar aqui embaixo, tá certo? Aqui é outra planta, quadradinha, porta de entrada está aqui embaixo. Dividiu em 9 áreas idênticas, colocou o baguá aqui com a área do trabalho embaixo, alinhada com a porta de entrada. Então eu vou voltar aqui, ó. Nessa imagem, a porta de entrada era aqui pelo lado direito, mas a base do baguá é aqui embaixo. Então o guá do trabalho vai sempre estar no meio da base da planta. Aqui a porta de entrada é no centro. Exatamente como no exemplo anterior, a base do baguá vai estar alinhada com a direção da porta de entrada. Então não importa se a porta de entrada vai estar na direita, no centro ou na esquerda. Ou se aqui não vai ter essa parede, por exemplo, imagina que não tenha essa parede onde está com a setinha e a porta de entrada seja aqui pelo centro. O baguá vai continuar sendo alinhado exatamente dessa forma. A área do trabalho vai ficar no mesmo lugar, só que ela vai ser vazia. Mas o alinhamento vai ser sempre com a direção da porta de entrada, tá certo? Por hoje é isso. Se você quiser conhecer mais sobre Feng Shui, é só me seguir nas redes sociais, me seguir no meu canal de vídeo. E se quiser conhecer meu curso de Feng Shui, o link está aqui para você acessar e ter mais informações. E o PDF dessa aula vai estar disponibilizado aqui embaixo do vídeo, tem o link para você baixar o PDF dessa aula, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.